Bom dia, graça e paz, igreja. Tudo bem, queridos? Como está a sua quarta-feira de quarentena? Nós estamos aqui para gravar o nosso devocional diário dos 21 dias de jejum, chamados para frutificar. Ontem me perguntaram na célula qual seria o livro, porque nós temos o nosso caderninho de oração, né? Então, o livro chamados para frutificar é esse aqui. Hoje nós estamos no terceiro capítulo. E o terceiro capítulo dos chamados para frutificar, o capítulo 3, fala das características de um adulto. O que se faz com as crianças de uma sala do jardim de infância? Simplesmente cuidamos delas, protegemos e alimentamos. Quando eu levo as minhas filhas para a escola, a menor, a Maria, tem 2 aninhos, eu a deixo na mão da professora, e a professora pega ela, pega a mochilinha dela, leva para o lugar, depois põe ela sentada, enfim, ela vai observando todos os passos. Já a maior, um procedimento um pouquinho diferente, ela mesma já carrega a sua mochilinha e vai colocando no lugar. É um procedimento que as crianças também vão crescendo, também vão amadurecendo, depois eu levo ela para a professora. Então, as crianças nós simplesmente cuidamos delas, protegemos e alimentamos. O que se faz com um exército? Guerreamos e conquistamos com eles. Essas são as diferenças, as características de uma criança e características de um adulto. As crianças precisam ser cuidadas. Os adultos são feitos para a conquista, são feitos para coisas maiores, para a frutificação. Muitas coisas não aconteceram em 2019 porque muitos se portaram como crianças, né? Mas em nome de Jesus, em 2020 deixaremos as coisas de menino e conquistaremos o melhor ano das nossas vidas. Até aqui nós podemos em 2020 fluir como adultos, não como meninos mimados, não procrastinando situações nas nossas vidas, né? O livro vai falar de procrastinação. Procrastinação é coisa de menino, né? Menino, coisa de criança. Procrastina, deixa para depois. O ano que vem eu vou viver um ano extraordinário. As pessoas geralmente acabam o ano em setembro e já começam a programar as coisas para o outro ano. Talvez você hoje esteja dizendo, esse ano está perdido. Eu quero dizer para você, para a criança pode estar perdido, para adulto um dia é uma grande oportunidade de virar a história. Volto a falar que Deus, Ele mudou o tempo ao nosso favor, e quem crê nisso vai ver chuvas de bênção sobre a sua vida, né? Então em 2020 nós vamos deixar as coisas de menino e conquistar o melhor ano das nossas vidas. Deus está nessa espera para 2020 de pessoas que não procrastinem, de pessoas que se portem como adultos na fé. Deus é paciente e longânimo, mas espera que seus filhos deixem de ser crianças e juntos conquistem tudo aquilo que foi preparado por Ele ao nosso respeito antes que houvesse mundo. Se tivéssemos permanecido como menino, o apóstolo Paulo jamais teria completado a sua carreira. Esse é o desejo do Senhor ao nosso respeito, que completemos a nossa carreira. Para isso precisamos decidir deixar de sermos meninos. Essa madrugada eu estava orando e eu dizia ao Senhor: Senhor, eu preciso avançar, Deus, e eu quero avançar na minha vida.
Eu quero avançar na minha vida de submissão, de transparência, de ser tratável, de ser ensinado. E eu preciso avançar para um outro nível espiritual para a minha vida. E pedi ao Senhor que Ele me ajudasse, que a sua graça me ajudasse a cada dia mergulhar mais no caminho da humildade. Nós sabemos que precisamos descer cada dia mais, descer mais, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Que a nossa vida de alma, ela possa ceder espaço para a nossa vida de andar no Espírito, de andar por fé, de andar por cruz, de andar pelo sobrenatural. A nossa alma, verdadeiramente, ela não quer essa vida de cruz, essa vida de renúncia, por mais que isso signifique avanço, maturidade, por mais que isso signifique que todos os projetos e propósitos de Deus se realizem na nossa vida, né? Mas para isso nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Eu constantemente faço oração ao Senhor, digo: Senhor, eu coloco diante de Ti, em submissão, obediência a Ti, a minha vontade, as minhas emoções, a minha mente. Eu faço essa oração constantemente. Por quê? Porque eu quero que a vontade de Deus seja manifesta na minha vida. Jesus amou a vontade do Pai, e eu espero que você também ame a vontade do Pai. Sabe, nós somos filhos e fomos gerados pelo Senhor, gerados por Deus, para nós voltarmos para casa. E esse é o período que apareceu aí o caroneiro do cavaleiro amarelo da pestilência, que faz as suas obras, e muitos tremeram na base, né? Eu fico pensando assim: você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo? Esse é um dos sinais. A igreja, nesse momento, que ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, está mais do que tranquila. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. O Senhor tem prazer em nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer. Essa é a vontade de Deus, que nós voltamos para casa. Por que o medo? Por que o pânico? É hora de fé, é hora de maturidade, é hora de agirmos com maturidade. Paulo, uma vez perguntaram para ele, ele disse: eu não sei se eu vou para o Senhor ou se eu fico, mas por amor a vocês eu fico. Ou seja, ele já estava decidido a estar com o Senhor, né? Paulo diz que as coisas que o coração que não nasceu o coração do homem, aquilo que nós não sonhamos, imaginamos, pensamos, está preparado nesta geração e na geração vindoura para nós. Mas isso é conversa de adulto, não é conversa de menino. Amém, queridos? Como estamos falando da escolha, da decisão de deixarmos de ser criança, é importante sabermos as características de sermos crianças ou características básicas de sermos adultos no reino de Deus. Perceba que esse devocional que nós estamos trabalhando, desse livro, ele fala de chamados para frutificar. Mas para frutificar você precisa ser um adulto espiritual. Você precisa crescer, você precisa amadurecer no Senhor. Pastor Wilson diz: eu relacionei algumas destas características básicas de um adulto no reino de Deus e quero compartilhar com você algumas delas. Não são as únicas, ele diz, não são as únicas, mas são as que considero mais importantes. Quais são essas características? Um adulto sabe quem é, ou seja, um adulto tem identidade. Um adulto sabe reconhecer quando está diante de alguém mais experiente do que ele. Um adulto sabe trabalhar em equipe. Então, o nosso devocional hoje vai falar sobre isso. E nós vamos começar falando que um adulto sabe quem é. Vamos tomar um golinho de café. Nesse tempo aqui, é bom custando bebidas quentes. Diz que é bebida quente. Café, chá, ela é uma forma de você combater
esse vírus, o coronavírus. Então, toma um golinho de café, vai tomando café, vai tomando coisas quentes, bebidas quentes, saudáveis, durante o dia. Amém? Então, um adulto, uma das características do adulto, que ele sabe quem é. Jesus, quando ele foi indagado pelo diabo nos 40 dias, aliás, às vezes as pessoas acham que Jesus ele só foi tentado no final dos 40 dias. Marcos Lucas nos ensina que Jesus ele foi provado, indagado, testado pelo diabo durante os 40 dias. Veja que Jesus, quando ele sai das águas do Jordão e ele é batizado, desce de maneira corpórea o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre ele, e ele ouve uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, nesse momento foi traçado, foi retificado a identidade espiritual do Senhor. Eu quero dizer para você que assim como Cristo é, assim como Deus vê, Deus Pai via o Filho, assim Ele nos vê, porque eu e você somos tão amados quanto Cristo é amado. Poderosa, né? Poderosa a palavra de Deus. Mas nós, às vezes, refutamos essa identidade. E é momento de nós nos apropriarmos da identidade. A criança espiritual, ela vai para a oração e fica perguntando: Senhor, o Senhor me ama? O Senhor me ama? Aí alguns, quando o Senhor chega e diz assim que ama eles, né? Diz: ah, meu filhinho querido, eu creio que o Senhor põe no colo, é claro que eu te amo. Mas o Senhor deveria dizer assim: você sabe que eu te amo. Eu dei o meu filho por amor a você. Precisa de maior prova de amor que essa? Então quem é maduro, ele sabe que Deus o ama, porque Ele deu seu filho. Não precisa prova maior de amor que essa. Ele tem a revelação da identidade de quem Ele é. Você é filho amado. O dia que você aceitou Jesus Cristo, a tua história foi mudada, tudo se fez novo, tu tem uma nova identidade com o Senhor, tua identidade foi mudada, teu DNA foi trocado, o teu sangue foi trocado, Jesus entrou na tua vida, tem uma nova história. No mundo espiritual, quando você aceita Jesus e se torna um filho de Deus, você é reconhecido no mundo espiritual como algo que participa do reino do Pai. Você mudou do reino, você saiu do reino das trevas para o reino da luz. Você é filho. Essa é a tua identidade espiritual. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar essa filiação. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Você se tornou o altar do Senhor, o sacerdócio santo do Senhor, nação eleita, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Eita identidade maravilhosa. O adulto sabe quem é. E o adulto, ele não teme diante da dificuldade. O adulto anda por fé, e andar por fé é andar no Espírito. A criança, ela vai andar na alma. Quando aparecem situações difíceis na vida, a criança, ela vai para um outro lado. Primeira pergunta: e agora? O que vai acontecer comigo? Ai meu Deus, por que dessa situação? Quando os discípulos estavam no barco, o Senhor chamou eles de covardes. Covardes, meninos. Já tinha dado autoridade para eles. E ainda eles levantam. Quando Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade, eles olham para Jesus: quem é esse? Ou seja, andavam com Deus, viviam com Deus e não usufruíam do poder de Deus. O menino não usufrui do poder que Deus deu para ele. O menino não faz isso. Mas o adulto sim. O adulto espiritual, ele sabe que usar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o poder está no nome de Jesus.
Se pegarem coisa mortífera, pegarem coisa mortífera, não faça mal. Pau, a cobra morde ele, chacoalha, tira a cobra no fogo. Esse poder está disponível para mim e para você, desde que você tenha a identidade, desde que você usufrua da identidade de um vencedor. Alguns heróis da fé mais modernos, eles chegaram a abandonar todos os seus ganhos para viver pela fé e mostrar que é totalmente possível ser suprido em todas as coisas pelo Senhor. Senão, o capítulo 5 de Mateus, 6 de Mateus, estaria equivocado quando ele diz assim, 6,33, mas buscai o reino do céu e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Temos heróis da fé que sustentou, através da fé, mediante a fé, um orfanato com mais de 10 mil crianças. 10 mil crianças. Imagina você, tem que gozar dessa identidade. Jesus disse em João 12,14, ele fala muito claro, que nós faremos as obras que ele faz, e ainda maiores obras da que ele fez, nós o faremos através dele. Mas isso é para filho maduro. Por quê? Porque a criança chega diante do problema e começa a dizer, pai. Minhas filhinhas, quando veem um cachorro, elas au, e se grudam em mim, se agarram em mim, né? Entretanto, nós sabemos que como adultos nós temos poder e autoridade sobre os animais. Então o adulto sabe quem é. Pastor Lewis, que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam, enviaram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente emana leite e mel, Penápolis emana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, oh aleluia, apareceu maduro na história, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E diante dos olhos dos filhos de Israel, infamar a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores. Essa doença vai me matar. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13, versículo 25 e 33. Quando o povo de Israel chegou às portas de Canaã pela primeira vez, não puderam entrar, porque não sabiam quem eram. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Veja que imagem o povo tinha. Deus os guiava. Deus arrancou eles do Egito. Deus fez eles atravessarem o Mar Vermelho. Deus gerou, transformou água salgada em água doce. Ainda eles achavam que Deus não podia derrotar aqueles adversários. Faltava a identidade. Aquilo que eles poderiam ter feito em 11 dias, mais ou menos, eles demoraram 40 anos. Ou seja, não demora 40 anos para amadurecer, querido. Te posiciona. Goza hoje da promessa. Recebe a autoridade de filho de Deus.
Dentro de Canaã havia gigantes e cidades fortificadas para serem conquistadas. Na verdade, toda conquista no reino de Deus, aqui nessa terra, tem gigantes e cidades fortificadas para serem vencidas. Quem sabe quem é, enfrenta e vence, pois é filho do Deus Altíssimo e sabe que o poder do Senhor está nele. Por isso que a Bíblia diz que em Caleb houve um espírito diferente. Se o Senhor prometeu, aí está a questão: o Senhor te prometeu, creia, creia, creia na identidade, creia na promessa. Olha para o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Uma criança não tem ideia de quem é, por isso todo o potencial dela não é aproveitado. Está sempre ficando aquém do que o que poderia ser e fazer. Muitas obras são perdidas por não sabermos quem somos. A falta de saber quem eram levou os israelitas a passarem 38 anos no deserto. Como se guerreia contra gigantes e cidades fortificadas com crianças? Não tem jeito. Então eles voltaram para o deserto. No deserto você tem água, alimento, porção de vida, medida certa. Se plantar não colhe, mas não tem problema. Criança nunca precisa plantar nada. Criança não precisa cuidar, não tem responsabilidade nenhuma. Quem planta, quem cuida, é adulto, é responsável, né? Criança não precisa crer em promessa. Criança passa ano e vive ano, ela vai dizer assim: ano que vem, no Natal eu vou ganhar isso, na Páscoa eu vou ganhar aquele outro. Ela está dizendo, mas não precisou plantar, não precisou trabalhar, não precisou fiar, não precisou absolutamente nada. Ela confiou no que o pai pode fazer. Então, criança confia apenas em adulto, né? Criança confia no pai, confia em adulto. Por que eu digo isso? Muitos irmãos às vezes chegam e dizem assim: ah, como eu queria ter a fé do fulano, ah, como eu queria ter a fé do ciclano, né? Mas o posicionamento dele é diferente. Aquele ciclano tem um posicionamento maduro e ele continua no posicionamento de criança, querendo ter as mesmas obras de frutificação que aquela pessoa citada. Não é possível. Você precisa de um posicionamento diante de Deus, né? Para frutificar é necessário disciplina. Às vezes aquele que planta tem que levantar quase todos os dias de manhã cedo, vai lá para o campo, observa aquilo que plantou, vê se não tem erva daninha crescendo no meio, se algum animal não está arrancando aquilo que ele plantou. Criança não, a criança levanta todo dia, faz o seu